Agora, não tenho dúvida que a China perdeu o primeiro round. Perdeu por quê? Porque falou demais. Falou demais. Eu compartilhei com vocês no Twitter e no Telegram dezenas de falas de jornalistas, de militares, de diplomatas, de porta-vozes de ministérios. Eles diziam o tempo todo: se Nancy Pelosi chegar a Taiwan, nossos militares saberão o que fazer. Então, isso suscitou, inclusive, dúvidas, o que eu já tinha refutado desde ontem, de que o avião dela pudesse ser derrubado antes de alcançar a pista do Aeroporto Internacional de Taiwan, de Taipei. Não aconteceu. Não aconteceu. Agora, quer dizer que o jogo já esteja definido? Não. A gente sabe que não foi uma atitude rotineira, não foi uma atitude normal dos chineses, que costumam ser muito cautelosos. Eles costumam cobrar as desfeitas, vamos dizer assim, que tomam para si na questão diplomática de maneira muito gradativa, de maneira muito paciente. Você tem toda aquela cultura do gradativo, da paciência, da construção, muito, sabe, o degradê vai subindo muito aos poucos o tom, e dessa vez não foi dessa forma. Eles começaram de uma forma muito dura e agora há uma expectativa de que alguma situação de retaliação deva ser tomada. Por enquanto está no âmbito diplomático e no âmbito dessas operações de treinamento, que são com fogo real, mostram uma capacidade de fogo importante, mas até aqui também não estão mudando nada no contexto da visita da Nancy Pelosi, que está falando absurdos a respeito, já está falando absurdos a respeito das liberdades, da democracia, todo aquele discurso, né, toda aquela fanfarronice do discurso dos Estados Unidos, que diz que eles são os verdadeiros defensores dos valores da liberdade, dos valores da autodeterminação dos povos, mas que vale para uns e não vale para outros. A gente sabe muito bem como é que isso aí funciona. A gente tem um problema sério. Eu repito, o que eu vejo intuitivamente até aqui, isso é terça-feira, 19h32 em Brasília. É uma posição muito parecida com a do Jiang Zemin, por parte do Xi, e da situação do que foi concebido como terceira crise do Estreito de Taiwan, que ocorreu entre, se não me falha a memória, julho de 95 e março de 96, tá? Você teve ali um problema, não é por acaso, eu acredito que não seja por acaso, apesar de ver muito pouca diferença entre democratas e republicanos, que naquele momento o presidente dos Estados Unidos fosse Bill Clinton, tá? Naquele momento era o Bill Clinton. Michael, uma guerra com Taiwan parece inevitável. Se nada ocorrer, a China sairá humilhada. Pois é, Michel, a questão toda é saber até que ponto, neste momento, interessaria para a China entrar numa guerra aberta com os Estados Unidos, né? Apesar de eventuais erros na escalada das palavras que acabaram se cumprindo nas ameaças a que a visita de Nancy Pelosi fosse impossibilitada. E eu quero dizer que até nos Estados Unidos havia uma disputa entre vários setores do governo dos Estados Unidos advertindo a Nancy Pelosi que essa era uma visita perigosa, tá? Mas acabou imperando, acabou prevalecendo a ideia de que ela deveria ir, porque senão quem ficaria desmoralizado seria o governo dos Estados Unidos, que teria aí para o mundo todo uma sensação de fraqueza em relação a abdicar da possibilidade da visita a partir desse discurso dos chineses, que se você vier vai ter problema, e acabou, por enquanto, não acontecendo nada. Alguma coisa há de acontecer. Por enquanto é muito parecido com o panorama de 95, 96, mas já foram aí quase 30 anos e a correlação de forças mudou. A China hoje é muito mais poderosa e tem condição de fazer um contraponto maior, ainda que a gente não saiba claramente em que medida, ao poder dos Estados Unidos. E eu acho que se não acontecer nada diferente da crise de 95, 96, os chineses eles não vão só perder a disputa sob o ponto de vista da propaganda nesse momento, mas eles perdem e muito, gente, nessa própria questão aí de ampliação dos BRICS sob o ponto de vista comercial. Porque se a grande potência militar dos BRICS é a Rússia, a grande potência econômica, indiscutivelmente, dos BRICS é a China. Nos últimos dias, vocês viram manifestação da Nigéria, vocês viram manifestação da Argentina, da Argélia, do Irã, muitos países do Egito, dizendo que querem, ou queriam, ou querem ser parte dos BRICS. O grande mote, a grande motivação dessa composição dentro dos BRICS, de alguma forma, era uma contraposição ao poder hegemônico da União Europeia, da OTAN e da aliança entre Washington e Londres. Se não for assim,
Se não for assim, eu acredito que, sendo o mesmo cenário de 95, 96, é um desprestígio também para os BRICS, tá, gente? Me desculpem, mas essa é a minha impressão. Eu lamento talvez decepcionar aqueles que são mais aficionados pela ideia dessas relações do Brasil com a Rússia, com a China, mas a grande verdade é que nós não podemos nos furtar, nós não podemos fugir do curso da interpretação dos fatos, independente de preferências pessoais. Então, eu sempre digo, eu tenho opiniões, tenho vontades, tenho desejos em relação ao cenário global e, inclusive, simpatias, mas eu não posso me furtar da honestidade da análise factual. Impossível. Então, eu acho que, se for a mesma coisa que aconteceu em 95, 96, é ruim não só para a China, é ruim não só para a relação da China com os Estados Unidos e, eventualmente, até para o público interno chinês, nessa disputa entre China e Taiwan, ou na possibilidade da China novamente exercer a sua autoridade sobre a ilha, como para os BRICS é muito ruim. É muito ruim.